falar hoje de virtude parece um erro, parece uma coisa tradicionalista, parece um voltar ao passado, quando, na verdade, a falta de virtude tem produzido uma sociedade que está cada vez mais nessa escuridão, nessa falta de sentido, e nós vamos vendo toda essa coisa que vamos colhendo. Afinal de contas, eu preciso começar esse podcast com afinal de contas. Olha só, da onde veio essa frase, né, do final de contas? Se você aqui é novo, né, nesse canal maravilhoso do Padre Isaac, talvez você não entenda, mas você está vendo em todos os episódios do podcast eu começando assim. Mas se você já conhece essa figura aqui, esta pessoa do meu lado, este padre querido e amado, você vai saber que ele fala duas coisas repetidas muitas vezes. Afinal de contas, e justamente. Justamente. Mas justamente está aqui, ó. Eu tô já pensando numa frase para ficar enfiando justamente dele. Vocês vão perceber, por favor, não comece a ficar contando aí quantas vezes o padre vai falar gente, justamente. Desfoca disso. Desfoca, porque senão, lá na fraternidade, nós moramos juntos, né? Todo mundo já fica brincando comigo. Afinal de contas. Justamente, então entra essas palavras, mas vamos seguindo. Não importa a gente não parar nas nossas limitações, seguir em frente, ó. Não, e padre. Se determinar. Poxa vida, né? Então, estamos no nosso 6º episódio. Quero aqui dar as boas-vindas de novo para Maria. Obrigada, hein? Cliente fiel aqui desse canal maravilhoso. Eu também. Seja bem-vindo. Obrigada. Tô aqui, pronto. E, Padre Isaac, estamos no seu canal. Para a gente continuar, então, estamos assistindo a série, né, Anéis de Poder. E também, só para te atualizar um pouquinho, se você chegou agora ou não, nós estamos no 6º episódio, uma série que é do Tolkien. E, assim, está sendo fantástico. Gente, de um diálogo, de uma cena, né? Eu lembro muito bem do primeiro lá que a gente falou do barco, falamos da pedra, né? Depois das asas atrofiadas, né? Acho que está sendo interessante, assim, um caminho espiritual também que Deus está fazendo. E quando a gente começa a pensar e a perceber os detalhes, né? Você vai entrando ali naquilo que está como que oculto e precisa ser revelado, né? Eu fico vendo, né, a questão justamente... Aí, ó, justamente. Não, pai. Fica à vontade. Da dimensão aonde nós podemos ver aquilo que é a imagem, né? A gente vê aí as dimensões onde que é trabalhado nos filmes, né? Tem até os prêmios para a cenografia, né? Aquilo que está aparecendo. Sim. E é muito bem trabalhado isso, né, no filme. Eu queria entrar um pouquinho com vocês no Reino do Sul. Né? Este reino, esse lugar onde vivem os homens, onde nós vamos perceber muitas características. Né? A gente falou de outros lugares, mas quero falar agora desse lugar, do sul, onde vivem os homens. E a cena ela já vai passando para os homens que estão ali sobrevivendo através daquilo que eles plantam, né? E, ao mesmo tempo, se volta para o lugar central deste lugar, que é uma taberna, um bar. Aí a gente percebe uma desordem geral em tudo aquilo que está. As pessoas não estão bem vestidas, não estão apresentáveis. O lugar mostra uma certa sujeira, uma certa escuridão. E isso fala muito para nós. Você que está nos acompanhando, você olha o lugar onde você está, perceba se é o teu quarto, por exemplo. Esse quarto tem muito a dizer para você. Porque como você organiza o teu quarto, como você transforma a tua vida, começa com aquilo que está mais perto. Existe até um livro que fala justamente da transformação que começa ao arrumar a cama. E que as grandes transformações começam em detalhes pequenos. Porque aquilo que você já foca no seu dia, começa ali no seu dia, e já estabelece uma ordem, é muito fundamental para que essa ordem vá se multiplicando. Legal. E ali onde estão esses homens, não há ordem. Temos a taberna, lugar de embriaguez, você vê daquela troca de conversa que não edifica. Quando você pega onde os elfos estão, é interessante, porque a imagem primeira que aparece do lugar dos elfos é o lugar onde tem lá, por exemplo, o Elrond, onde ele está numa árvore, está lendo um livro. Há uma atmosfera de claridade, uma beleza. De contemplação. A leitura de um livro, escrevendo uma poesia.
muito diferente da embriaguez que você totalmente. vai perceber Totalmente. naquele lugar. É como falássemos o seguinte: aonde nós queremos ir? O que nós estamos vivendo e observando? E eles entram naquele lugar. E o detalhe principal do que isso acontece é que esses homens fizeram uma aliança com o mal no passado. E essa aliança com o mal produz toda a desordem, a consequência na vida deles. Todas as vezes que nós fazemos esta união com o mal, há uma produção de uma desordem. E aí você pode perguntar, padre, mas eu não tenho aliança nenhuma com o mal, pelo contrário, faço minha oração pedindo para que se afaste do mal, né? Vou Rezo na ali meu Pai missa. Nosso, faço as minhas orações todos os dias, faço a quarentena de São Miguel, faço orações de renúncia. Porém, lembra do episódio passado? Se você não assistiu, vai assistir. Às vezes o mal está escondido e ele pode estar se revelando nas coisas suas como elas estão. Se tem desordem na sua casa, e isso é muito comum. Quantas vezes eu vou visitar uma casa e que a pessoa fala assim, né? Fui uma vez visitar uma casa há um tempinho atrás. Ela fala assim, padre, vai lá porque tem um problema, tem uma ação do mal, tem um trabalho feito na minha casa. Quando eu cheguei lá para orar para aquela casa, né? Muitas vezes orando tenho essa sensibilidade de perceber se o lugar está contaminado ou não. Não havia contaminação espiritual, não havia uma presença, vamos dizer assim, da presença do mal. Mas havia uma ausência justamente daquilo que é o amor. E a primeira coisa que havia na casa, a pessoa falou assim, padre, não repara, porque está tudo bagunçado. Pronto. Tudo bagunçado. Eu cheguei, a casa realmente estava coisas bagunçadas, se come, não se lava a louça. Essa desordem, ela estava operando na casa. E essa desordem se espalhava numa desordem de relacionamento. Problemas entre pai e filho, problemas entre irmãos. Começava essa desordem a acontecer, consequência daquilo que estava também dentro. Falei assim, olha, senhora, não há uma presença do mal em si na tua casa. Há uma questão de relacionamento e de desordem. Quando a senhora corrigir a desordem que há, começar pelas coisas mais fáceis, aquilo que a senhora percebe como uma ação do mal, ela vai embora. Mas precisa. Aí eu fui, e aí depois deu uma semana, a pessoa apareceu de novo, padre, você tem que ir lá rezar, tem que expulsar o mal da minha casa. Eu falei assim, querida, não tem um mal lá na sua casa, não tem nada que eu vou lá. Tua casa não tem algo que a gente precisa de um exorcismo, de algo assim. Não precisa chamar um outro padre. Precisa que você comece essa transformação. E aqui, nessa cena, você vai observando isso. O que está por trás de tudo isso? Está uma relação com o mal que nós vamos fazendo concretamente quando nós nos aderimos ao pecado. Sim. Naquela casa, por exemplo, havia um pecado que era a falta de perdão entre eles, havia um pecado que é a falta de cuidado e zelo pelas coisas, né? O desperdício, aquilo que Deus dá e se desperdiça. Mas não tem emprego, não tem. Mas o que você tem, um pouco que você tem, você joga fora, porque as coisas estão perdendo. É comida que é deixada pela metade. Há uma coisa que é ali, uma falta de pobreza. E o que acontece ali? Há, então, uma ação por uma falta de virtude. Há o pecado que se associa ali. Consequentemente, a nossa visão vai alterando. Então, uma das coisas é que eles viam os elfos, que são seres mais desenvolvidos, como nós falamos, esse lugar da contemplação, esse lugar onde a pessoa entra de uma forma mais profunda. Os elfos fazem isso, e os elfos estavam lá para vigiar se o mal iria voltar. Mas eles viam todas as vezes os elfos como inimigos, né? É uma expressão interessante a gente entrar, que é quando nós percebemos o outro que está melhor do que nós, que traz virtudes como o mal. Muitas vezes a gente vai competir com isso, né? Vai viver essa realidade. Então, o que eu quero que você observe aí? Olha, porque nós precisamos fazer um caminho de volta às virtudes. E nós estamos vivendo hoje numa sociedade
vamos dizer assim, que está como referência a taberna, no sentido da embriaguez, da falta de visão, porque falta virtude. Falar hoje de virtude parece um erro, parece uma coisa tradicionalista, parece um voltar ao passado, quando, na verdade, a falta de virtude tem produzido uma sociedade que está cada vez mais nessa escuridão, nesse falta de sentido, e nós vamos vendo toda essa coisa que vamos colhendo. E olha, padre, você falando sobre isso, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto é proporcional a nossa evolução relacionada com a disciplina, né? Sim. Porque aí a gente olhando isso na ótica cristã, a gente associa a disciplina à virtude, ou seja, como trabalhar questões para que eu, como pessoa, primeiramente, né, para sair do negativo e chegar pelo menos no zero, como pessoa eu posso evoluir, e aí, a partir daí, esse processo também de santificação, né? Sim. Então, trabalhar esse processo de ordenar o nosso interior é vital para o nosso desenvolvimento, não tem jeito. Quem não abraçar um caminho de virtude vai escolher sempre a mediocridade, sempre o mais ou menos, para não ter que ter trabalho demais. E hoje na sociedade a gente vê isso, né? Quantas pessoas desistem de projetos pessoais, né? Profissão, carreira, até relacionamentos, porque não estão dispostos a se melhorar. Então preferem, né? Como esse exemplo da taberna, né? Preferem ficar num subúrbio, preferem ficar num lugar que não é agradável e normatiza aquilo. Sim. E a lei do pouco esforço. Exato, né? trata aquilo como se fosse até um gosto pessoal. Melhor, né? Sim. Eu prefiro não fazer nada. Eu prefiro o meu quarto bagunçado, eu prefiro minhas coisas desordenadas. Afinal de contas, vai ficar tudo igual de novo, né? Para que dar o trabalho de arrumar? Pra né? que arrumar a cama se eu vou deitar nela, né? Pois é. Aquelas velhas frases, né? O quarto é meu, né? Eu cuido daqui. Acho que essa coisa do pouco esforço, né? Nós estamos mesmo nesse tempo que eu não quero fazer aquilo que me dá trabalho, né? E é interessante, assim, a gente falou no episódio anterior sobre o poder da palavra, né? E estamos falando bastante sobre relacionamento, né? Acho que em vários, assim, essa série fala muito sobre isso, né? Sim, sobre a amizade, sobre vários povos distintos, né? A gente tem os pés peludos, aí tem os elfos. Agora estamos entrando nos humanos, né? E mexe mais com a gente agora, né? Tá mais na carne, né? A hora que eu assisti a série e vi que os humanos, né, estavam daquele jeito, falei, uau! Nossa, o que tá querendo dizer para nós, né? E perceber assim que realmente estamos vivendo assim, né? Estamos optando por isso e quando você percebe, você já está nessa situação, né, de uma cegueira, de não perceber. E realmente a casa da mulher, igual o senhor deu como exemplo aqui, né, dela não perceber que ela precisava também dar um passo, ela precisava também fazer algo, né? Precisava começar arrumando, vamos dizer assim, né? E essa coisa do esforço era interessante, né? A pessoa perguntou para mim, uma pessoa disse assim, padre, mas como que o senhor disse que eu preciso de disciplina? Mas como eu adquiro disciplina? Eu falei, olha, disciplina no fundo é ter o hábito correto. Quando você tem um hábito correto, você tem disciplina. Sim. E ela é fundamental, porque a disciplina ela exige muito esforço. Mas para você criar isso, né, tem um livro que é muito forte, que fala justamente do poder do hábito. Né? Você criar uma disciplina, um hábito, você precisa de ter um gatilho, alguma coisa que fale, faça isso. Então, se você quer correr, né, pela manhã, é importante que você coloque o gatilho, pode ser um alarme do celular, pode ser já o teu sapato, o teu tênis ali já no lugar, para que você, assim que você acordar, você já sabe o que tem que fazer. Que estimule aquilo, né? E depois você precisa criar uma rotina. E a rotina é esse esforço. O esforço para sair daquilo. Se você fica ali o dia inteiro naquela taberna, naquela vida, vive aquelas relações que justamente colocam para baixo, quantos de nós temos relacionamentos tóxicos? Relacionamentos que ficam virando ali naquela coisa da fofoca, dos pequenos detalhes, daquela murmuração. Olha, quantos trabalhos contaminados por uma presença do mal, nesse sentido que eu estava falando, no sentido de desordem, porque há uma murmuração. Que aí se junta as pessoas que falta virtude, porque se tem alguma coisa errada em algum lugar, precisa de alguém virtuoso. Porque a pessoa virtuosa é aquela capaz de mudar.
O padre, muitas vezes, nosso fundador, usava essa expressão, né, que um consagrado, ao passar por um lugar, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Porque o consagrado, e aí nós pensamos no sentido profundo de consagrado, alguém que está com a sua vida voltada, entregue, né, vamos dizer assim, selecionada para Deus. Né? Quando nós temos essa escolha por Deus, consequentemente, aonde você passa pela virtude, você vai transformando os lugares. E qual é essa transformação? Eu entro num banheiro, vejo ele desorganizado. Mas padre, é banheiro público. Mas você não vai deixar ele do mesmo jeito. Né? Vai lá e vai limpar aquele bendito... Aqueles 2 minutos, né, padre? Vocês não querem imaginar como é um banheiro de homem, né? Como são os banheiros masculinos. Não. Né? Mas você entra ali e geralmente... Olha, padre, mas também as mulheres não estão saindo muito não está saindo muito diferente, né? Tá difícil. Então, entra ali e precisa mudar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí que entra a virtude e a disciplina. Porque você não consegue ver e permanecer com aquilo do mesmo jeito. Então você começa a transformar nas pequenas coisas. O que acontece na taberna é um monte de homens que estão acomodados e que estão a reclamar da sua própria vida. E daquela escuridão não saem. Homens que pararam naquilo que é o negativo. E aí eu posso me perguntar se eu mesmo não estou numa taberna. Embora, lógico, faça as minhas orações, estou na igreja, mas olhe, porque muitas vezes nós estamos frequentando a igreja, mas a palavra de Deus não transforma nenhum de nós, não modifica a nossa vida. E aí precisa desse caminho de virtude, que a palavra de Deus nos ajuda bastante nesse caminho virtuoso. Eu acho que nesse sentido, assim, a gente tem bastante coisa para avaliar, né? E sobre isso, padre, eu estava pensando aqui a respeito da nossa relação com o tempo. Porque acho que uma das coisas que mais norteiam a gente para disciplina ou não é como a gente se relaciona e como a gente aproveita o nosso tempo, né? Nós estamos em um momento na sociedade onde a gente, ao mesmo tempo que não tem tempo, a gente desperdiça muito o nosso tempo. Bastante. Desperdiça com coisas que não fazem sentido e depois esse tempo falta na nossa própria evolução. Você reclama do tempo que não tem. Tempo que não tem para rezar, tempo que não tem para ler, tempo que não tem para estudar, tempo que não tem para focar, inclusive em reflexões, porque a gente também precisa de tempo para pensar, né? E aí a gente vai jogando um monte de informações sem sentido. E tem um ditado que não tem jeito, né? O tempo que você perde, falta. Sim. Se você desperdiçou 15 minutos, pode ter certeza que 15 minutos vão te faltar. E isso é muito interessante nessa prática concreta da disciplina. Ou seja, aproveitar as oportunidades que Deus dá para saborear o tempo de uma maneira correta. Eu costumo dizer assim, que é mais fácil rezar o rosário do que rezar o terço. Mas, padre, como assim? Porque quando você se compromete a rezar o rosário, você não tem tempo para perder. Você acorda, você já pensa no rosário. Você já deu um tempinho, você já faz o rosário. Quando você tem um terço, você fala assim, 10, 15 minutos eu rezo. Rapidão. Olha um ensinamento que eu ganhei quando eu era ainda adolescentezinha, eu estava num colégio católico e um dia a madre, a irmã Julita, veio falar comigo e falou assim para mim: olha, Maria, quando eu tenho uma coisa para fazer assim urgente, eu dou para a pessoa mais ocupada. Sim. Aí eu achei estranho, eu falei assim, como assim, irmã? E ela me disse, não, porque a pessoa mais ocupada vai fazer nos primeiros 5 minutos que ela tiver. A que está desocupada facilmente deixa para semana que vem. E é bem isso daí que você falou, né? Isso. Não tem tempo a perder. Não pode ficar enrolando. Vai enrolando, não dá. Você tem que rezar um rosário, tem que fazer alguma Começa coisa, logo. tem pouco tempo. Vai arrumando a cama, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Vai né? fazendo, não tem jeito. Mas para que nós possamos ver que essa não é uma falta de tempo, é uma falta de virtude. Sim. Acho que a gente pode abrir uma campanha aqui, então. Saia da taberna. Saia da taberna. Aí, ó. Saia da taberna, né? E é interessante porque também nos outros episódios, né, a gente falou bastante sobre contemplação, né, de entrar nesse sozinho com Deus, né, que é a visão da caverna, né, da gente entrar com Deus e aí agora a gente vem com essa visão do humano que está dentro de uma taberna, né, de uma baderna, né, de uma bagunça, né. E do lugar da embriaguez, tem um trecho aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que diz assim, ó: cuidado
para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Ele coloca o peso, né, essa coisa obscura sobre o nosso coração. Tem 3 causas: a devassidão, ou seja, uma vida laxa; a embriaguez, que é o entorpecimento dos sentidos pelas compensações; e depois as preocupações da vida, que ao invés de nos deixar ocupado com a vida, como ela é e com as necessidades que a gente tem, deixa a gente preocupado. Ou seja, a gente gasta energia antes e aí quando chegar na hora não tem energia. Isso tá no topo. Vixe, Maria. E como nós estamos dependentes de N preocupações, né? Às vezes a gente não consegue viver a vida de tão preocupado que a gente é com a vida. Sim. E aí Jesus já... Então isso aqui não é dessa geração, né? Isso aqui Jesus já diz isso aqui lá desde lá atrás. Devassidão, embriaguez e preocupações da vida. E ele diz assim, ó: pois não aconteça que como um laço sobrevenha aquele dia. Ficai acordados, portanto, e orando em todo momento. E aí Jesus já dá a chave. Então, como sair dessa devassidão, embriaguez e preocupações que vão pesando o coração? Primeira coisa, acordar, despertar. E depois, como é que a gente desperta? Orando a todo momento. É uma vigilância constante para que a gente consiga sair dessa taberna, dessa escuridão e deixar a luz entrar. Coisa, né? Não dá tempo, não dar um vácuo para que essas coisas entrem, né? Sim, sem dúvida. E eu falei que é o top 1, assim, né? Essa coisa das preocupações da vida, porque nós estamos, imagina, na geração mais ansiosa, né? Exato. Passando por essas mesmo ocupações, perdendo, vamos dizer assim, esse tempo. E é difícil, sabe, Clara e Padre, a gente olhar para esse tema só assim, mas você não se preocupe, sabe? Vai ficar tudo bem. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Não tem um botãozinho, né? Exato. Só que aperta aqui. Mas quando a Clara falou, né? Olha, o antídoto, Jesus já diz, né? Acorde, né? Acorde, gente, no YouTube também você pode procurar. Acordar para a vida, né? E sem cessar estar conectada em oração com Deus, né? Entregando, colocando, né? Aí que nós podemos pensar, né? Se acordar e perceber tudo isso, né? Voltando naquela ideia do livro, né? Ele fala que nós devemos, depois de criar justamente um gatilho, uma rotina, nós precisamos criar uma recompensa. E muitas vezes falta a recompensa pela virtude. Olha só. As pessoas são recompensadas porque são bonitas, são recompensadas porque produzem muito, mas não são recompensadas por virtude. Perdeu aquela dimensão de percebemos uma pessoa que é simples, que é humilde, que é mansa, que é justamente uma pessoa íntegra. Determinada. Bondosa. Às vezes é até... Bondosa parece até um mal agora. Boba. Não pode ser bom, não. Hoje em dia não pode ser bondoso. Exato. Por exemplo, a virtude da mansidão. Parece que é um erro, né? Que é uma pessoa bocó, né? A pessoa te agride e você não faz nada. Ser passada para trás. Ser passada para trás, você é manso demais, né? Deixa de ser manso, né? Parece que nós estamos passando por uma negação. Sim. A gente está invertendo, né? Os valores. Virtude. E quando passamos a premiar a virtude, agimos com uma força muito grande. Um filho que deixa a casa desorganizada, um quarto desorganizado, ele até pode ser corrigido. Quem é você? Por que você faz isso? Seu vagabundo, né? Mas há uma força muito maior naquilo que a gente chama de feedback positivo. Uhum. Você dá um feedback positivo para uma pessoa, ela fala: nossa, que bom que você hoje arrumou o quarto, né? Que bom que você está fazendo isso, né? Olha, ficou muito legal o teu quarto. Quando você fala isso, você está premiando uma virtude justamente desse equilíbrio, dessa busca daquilo que é ordenado, da harmonia. Precisamos operar, sobretudo, na busca da virtude e do prêmio da virtude. As pessoas precisam ser, entre aspas... Sentir o sabor de ser bom, né? Ser bom. Legal. Como é prazeroso. Sabe que uma vez eu escutei sobre o significado da palavra educação, que é tirar o bom do homem.
Ótimo. Então, Isso mesmo. educar Precisamos significa... voltar à essência de novo. Então, significa descobrir e ajudar a Lily a tirar o bom de dentro dela. Sim. Né? Ao contrário de formatação, não é nada. Eu não tenho que encaixar a Lily na visão que eu tenho. Não. Eu tenho que encontrar esse gatilho que desperta o bom que tem, o de Deus que tem dentro dela, e aí isso vem para fora. Né? Sim. Uma vez eu estava na formação e aí estava conversando com o irmão e aí a gente começou, não discutir, brigar, assim, né? Mas falar um pro outro, assim, nossa, mas você errou aqui, você errou ali. Tava, nossa, sem parar, um cansaço nisso. E aí eu virei para ele e falei assim, você é um orgulhoso. Aí ele falou assim, agora me fala outra novidade. Eu já sei, irmã. Agora me ajuda a crescer nisso, então. Sim. Acabou ali a discussão. Eu olhei e vi, na verdade, que ele era humilde, porque ele reconhecia. Né? Acabou comigo, verdade, né? E aí eu falei, eu também sou uma orgulhosa. Quem sou eu para apontar o dedo para ele dizer isso? Né? Aquilo mexeu tanto comigo. E real, eu comecei a olhar para esse irmão diferente e a gente começou a tirar um do outro coisas boas, né? Igual você está dizendo. E eu lembrei do episódio de Jesus encontrando com Natanael, que ele fala, aqui tem um israelita de verdade. Né? Jesus, ele, vamos dizer assim, né? Dá um prêmio ali. Cara, eu vi você. Né? Eu tenho visto você. Né? E Jesus traz à tona aquilo. E ele até olha e fala, nossa, mas como assim, né? Você me conhece da onde, né? E aí nós entramos numa coisa interessante, né? Falando nessa palavra, né? A virtude, ela traz como essência ser visto por Deus, né? Então ela também tem uma essência de escondimento ao mesmo tempo. É aquilo. Quando alguém manifesta uma virtude, nós devemos justamente dar ali para ela um feedback positivo. Mas, ao mesmo tempo, aquele que busca a virtude deve entender que ela é vivida no escondimento. Ou seja, que ela só é verdadeira quando ela não busca o aplauso, mas que ela busca ser percebido por Deus no sentido do desejo de poder agradar a Deus. Sim. E é Ele quem vai recompensar, né, Padre? E ele que recompensa. A consequência disso é essa luz que vai entrando na vida da pessoa, que é a santidade. E aí, vamos dizer assim, no meio da taberna do mundo, você começa a ver pessoas que resplandecem como uma luz, que são os santos. Eles se resplandecem. Você olha para a história deles e não é à toa que o primeiro passo para a canonização de alguém é justamente perceber na vida daquela pessoa se existem virtudes heróicas. Sim. Virtudes comprovadas pela prática. E é isso que muitas vezes vai se perdendo no meio da confusão da taberna em que nós vivemos no mundo. Essa falta dessa experiência. Sentamos no bar, eu lembrei agora da música, aquela música... Ai, meu Deus, calma. Atenção. Aquela, tipo, garçom, né? Aqui nessa mesa de bar. Na mesa de bar. Eu até me sinto livre para falar dessa música, porque o Padre Léo pregou, né? Ele falou assim, que é uma música de cura interior. E a gente vai lá no bar, né? Querendo fazer o caminho de cura, né? No lugar justamente aonde está ali uma coisa meio que quer te deixar a vida conforme está e simplesmente sendo vítima de situações. E nós precisamos assumir o protagonismo na nossa vida. E assumir um protagonismo na nossa vida é criar uma determinação, uma força que nos leva à prática de uma virtude. E ao nos tornarmos virtuosos, para se tornar luz, não por nós, mas por amor a Deus. Sim. Isso aqui vai começando a ficar cada vez mais claro. No próximo episódio, nós vamos falar de algumas pessoas que vão se destacar, né? Já estou dando aqui já uma palavrinha Spoiler. daquilo que vai se destacar no meio daquela escuridão. Alguém que tem virtudes. Olha só. Essa virtude vai se destacar e chama a atenção. Atrai, né, gente? Sim, todo mundo atrai. gosta de estar Não, perto de uma quem pessoa atrai. virtuosa. E é interessante que não é só no meio cristão. Né? Se você vê numa empresa, né? Se você vê... imagina, né? O chefe vai olhar para aquela pessoa que é virtuosa. Não adianta, né? Você se destaca mesmo na sociedade por ser virtuoso. É uma contradição do mundo, né? O mundo quer tirar a virtude, mas não tem ninguém que não se atraia por ela. Quando tem alguém virtuoso... Se destaca. Que coisa. Se destaca. Então, eu acho que o desejo assim que eu carrego agora no coração é que a gente, primeiro, coloque as nossas dores no lugar certo, ao invés de colocar na taberna, né? Porque ali não é na embriaguez que a gente vai
curar as nossas dores e Nem as no nossas outro, né? feridas. E por outro lado, essa graça de deixar Deus trabalhar em nós esse processo de virtude e descoberta, o bom, né? São João Bosco falava sobre isso, né? Sejam bons, se puderem. Amém. E seremos. Com a graça de Deus. Então você desperta no coração, poxa, eu acho que eu posso. Sim. Eu acho que eu Amém. posso E ser todos bom. nós temos essa possibilidade, né? Quando se junta, então, 2 ou 3 que querem o mesmo propósito, nós então começamos a ganhar uma mudança, né, que vai acontecendo. Por isso, a virtude ainda é vivida em uma família, vivida... Sim. Nossa, pega a família de Santa Teresinha, Sim. a virtude... Olha quantos santos numa família, né? Às vezes percebe uma santidade de família. Como nós precisamos voltar a uma santidade de uma família inteira, né? Onde você vê que esses valores estão vivendo, se vivenciando, estão se justamente canalizando ali de forma a distribuir, né? A se espalhar, né? Por todos os lugares. E assim começa a transformação. Então, fica esse convite para vocês. Maravilhoso. Busquem, então, esse caminho de virtudes e nós vamos esperando vocês no próximo episódio. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Vale a pena acompanhar. E, mais uma vez, obrigado a todos que têm nos ajudado nesse caminho, compartilhando, comentando, fazendo todo, né, esse caminho de estar ali unido. Como é bom receber de vocês ali nos comentários o que isso está impactando. Sim. Porque a gente percebe a força da palavra que está Sim. sendo vivida. E também isso mostra, né, o quanto nós podemos nos unir em busca de um propósito maior. E nesse episódio, de forma especial, na busca pela virtude. E olha, gente, aproveitem, viu? Porque juntar Padre Isaac e Maria Clara no mesmo lugar para conversar não é tão Menina. simples não, viu? Tá gravado. Tá, não, maravilhoso, viu? Ou você aproveita isso de uma forma, assim, forte, ou você vai perder. Então, de verdade, assim, honrando a vida dos meus irmãos, a gente brinca, né? A gente mora na mesma fraternidade, né? Vocês podem até pensar, todo dia eles devem... Na mesa do café da manhã é bom, viu? É bom quando a gente consegue ficar um pouquinho mais. Mas daqui a pouco os dois têm reunião, o outro tem reunião, aí sai, vão fazer, né? Tantas coisas, tantos trabalhos a gente tem, graças a Deus. Mas realmente é uma riqueza, viu? Uma riqueza muito grande. Então, se você puder também doar para esse podcast, nos ajudar de forma efetiva mesmo. Nós temos um QR Code aí, sempre no início do vídeo, tá aparecendo um videozinho do nosso irmão Kaique, também honrar a vida do Kaique, produtor aqui desse programa. A vida da Elisa, que fica mostrando para nós o cronômetro. Parem de falar, chega. Ela traz água para nós, café. Gente, qualquer episódio a gente vai trazer eles aqui. Aí ela já tá me olhando assim, ó, não mesmo, para de graça. Mas é isso, gente. Então, olha, muita coisa, hein, gente? Muita coisa para pensar, para viver. Próximo episódio, então, se prepare. Nós estamos, então... Nossa, eu até esqueci já quantos episódios. Sexto. Esse é o sexto. Então, bora pro 7º, hein? Assista todos e o próximo também. E todos. Amém. Olha só que interessante. Estamos no 6º episódio. No 6º dia, o homem foi criado. Nós estamos aqui. Ai, profundidade, gente. Na tabela dos... Pelo amor de Deus, um número ele já traz uma teologia inteira. Ave. Eita, menino me zoando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus, gente.